Estou recebendo aqui para falar desse assunto, entre outros também, relacionados à educação e cultura na nossa cidade, o nosso secretário de Educação e Cultura, o professor Samuel Gazola Lima. Samuel, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso jornal. Boa tarde. Olá, Júlio. Boa tarde, Gersim. Boa tarde especial a todos que estão aí nos ouvindo e assistindo. Assunto polêmico, né? Assunto complexo. Que vai gerar muita discussão ainda, até que se defina, até que se resolva. Você teve a oportunidade de acompanhar essa matéria. Sim. Vou começar dizendo, vamos começar do início, né? Vamos falar, as aulas estão previstas na rede estadual para o dia 8 de março. Isso. A municipal já iniciou as suas atividades. Remotamente, exatamente. E as particulares estão aí também querendo a sua volta às aulas presenciais, né? Segundo eles, híbrida também, parcialmente presencial, parcialmente online. Bom, o que há de concreto hoje? O que pode ser feito hoje? Nós sabemos que existe uma liminar contrária à volta às aulas. Vamos falar primeiro do que há de concreto e vamos falar dessa liminar para depois a gente desenvolver o assunto. Exato. Eu acho que é importante a gente contextualizar, né, para todos aí que estão nos ouvindo, assistindo, os acontecimentos mais recentes do ponto de vista do retorno ou não às aulas presenciais. Na semana passada a gente teve esse fato novo, que é a Secretaria de Estado de Educação colocando uma data para retorno, dia 8 de março, né, foi colocado aqui já por você, de forma híbrida. E isso ocorreu na quarta-feira. Na quinta-feira, nós tivemos a passagem da microrregião de Ubá e de Ubá, da onda amarela para a onda verde do Minas Conscientes. Né? O que uma coisa tem a ver com a outra? Né? Tem a ver porque todas as situações de possibilidade de retorno estavam vinculados, no caso da cidade de Ubá, a sua adesão ao Minas Consciente e, consequentemente, às condições sanitárias e epidêmicas da cidade. Nessa nova mudança, né, de estabelecendo os protocolos, né, foi colocado pelos Minas Conscientes que, a partir da fase amarela e nas fases verdes, é permitido o retorno às aulas presenciais. Como a cidade de Ubá, ela adere aos Minas Conscientes, naturalmente, a partir desde quinta-feira, né, passada, a gente tem as condições, vamos dizer assim, jurídicas de permitir um retorno às aulas presenciais. Na sexta-feira, nós tivemos uma reunião internamente na Prefeitura e também com representantes do Ministério Público para discutir o quê? Retorno às aulas presenciais na cidade de Ubá. Então a gente tem como Ubá inserido no Minas Consciente, o Minas Consciente passou a autorizar o retorno das aulas presenciais, agora a gente tem as condições para nós podermos fazer isso. Conforme você disse, o Estado de Minas, as escolas públicas, estão marcadas o início do dia 8 de março. Com uma liminar que impede esse retorno, eu estou acreditando que pela fala que eu presenciei da secretária de Saúde, do secretário de Saúde, da secretária de Estado da Educação, eles estão tentando meios para buscar vencer essa liminar. Então, vencido a liminar, dia 8 de março começam o retorno às aulas presenciais, de forma escalonada, híbrida, e aí tem toda lá a resolução também divulgada na última sexta-feira pela Secretaria de Estado da Educação de retorno às aulas presenciais. Mas eu não tenho aqui, né, propriedade para responder sobre o assunto aula nas escolas públicas da rede estadual de ensino. Estou dizendo pelo que eu acompanhei. Para as escolas particulares, nós temos uma reunião, eu estou falando nós, mas eu não estava inserido, né, no comitê de combate à pandemia, onde tem esses direcionamentos de onda, de caso, de averiguação, de testagem. Mas nessa sexta-feira, né, eu pedi que eu participasse, né, das reuniões, porque eu não acho que não é a educação que deve dizer se a gente retorna ou não. Eu, né, professor na gestão da educação, meus colegas professores, gestores, não temos condições técnicas de dizer que podemos voltar às aulas presenciais ou não. Quem tem que dizer isso
é a situação epidemiológica do município. E aí, atrelado ao Comitê de Combate, né, ao Covid. No caso, seria a Secretaria de Saúde, juntamente com os órgãos. Exato, em suma, né, de saúde. a Secretaria de Saúde. A Secretaria que tem que dizer é que, fala assim, ó, rede de educação, temos as condições sanitárias para o retorno à aula, desde que se cumpram esse protocolo. E a partir do momento da passagem da onda, né, vermelha para amarela e agora para verde, nós temos as condições sanitárias para o retorno às aulas presenciais. Então, está colocado que está pronto do ponto de vista sanitário para o retorno às aulas presenciais. Do ponto de vista epidemiológico. Do ponto de vista epidemiológico. Mas e na prática? Exato. Aí, vamos colocar assim, o Estado está marcando para o dia 8, amanhã teremos uma reunião com os representantes das escolas particulares, onde será definido uma data de retorno, desde que cumpram, né, os protocolos. Aí vai ser uma discussão amanhã à tarde, justamente para isso. Dessa reunião, estou imaginando que sairá uma data, né, definida para retorno às aulas presenciais na rede particular de ensino, a rede pública marcada para o dia 8 e a rede municipal de ensino, do qual, aí sim, é uma responsabilidade nossa, minha, né, da equipe que está lá na prefeitura. Eu acho que a gente precisa dialogar bastante sobre isso. E isso é o que nós vamos fazer, né, estamos fazendo a partir de hoje. Já estavam fazendo de uma forma mais interna, agora nós vamos externalizar a discussão. Ô Júlio, você percebeu pelas manifestações, pela situação, pelos debates, que é uma situação assim, muito complexa. Demais. E assim, não é fácil não, mas eu disse hoje em reunião com os gestores que a gente está com medo. Eu estou com medo, mas o medo é uma coisa assim, muito positiva nesse momento. Né? Por quê? Porque o medo nos faz agir. O que a gente não pode é deixar esse medo ser transformado em fobia, porque aí a fobia paralisa. E aí a gente não discute, fica paralisado. Então, não anda nem para frente, não anda nem para frente, né? nem para trás. Então, a gente tem que ter medo. Ótimo, né? Estamos com medo. E o medo vai nos levar a discutir, a debater, a achar soluções, a fazer encaminhamentos. Não pode a fobia. Fobia você não discute. Você paralisa, você não tem discussão. Então, o que nós vamos fazer? Discutir, debater. Isso que nós estamos fazendo aqui já é um debate. Né? E o papel da imprensa nesse momento, assim, eu acho assim, importantíssimo. A gente sabe que este último um ano, que nós vamos interar com aulas remotas, né, as perdas do ponto de vista da aprendizagem estão postas e são gigantescas. Os estudos indicam que aproximadamente a cada um ano de aula não presencial significa uma perda de 3 anos da aprendizagem. Então, nós vamos demorar 3 anos para conseguirmos os indicadores educacionais de ensino-aprendizagem do ano de 2019, quando tínhamos a aula presencial. Prejuízo pedagógico está posto. Mas a escola, ela não é só ensinar português, matemática, geografia, história e vai para aí afora. Ela é muito mais do que isso. Ela é também um ambiente protetivo para o jovem, para a criança, para o adolescente. E esse ambiente protetivo, como não tem aula presencial, ele não está ocorrendo. Então essas crianças hoje estão aí, não sabemos onde, né, sem o alcance do ambiente protetivo da escola. Isso é um problema, né? A gente tem relatos de aumento da violência doméstica nas crianças, aumento da situação de abuso sexual contra criança e adolescente, problemas do ponto de vista de fobia sendo desenvolvidas, problemas de depressão, ou seja, uma série de situações que a sociedade tem que discutir. Então nós temos que debater isso. Eu falo assim, o retorno à aula presencial não é uma decisão da educação, mas ela deve ser uma decisão da sociedade. Né? Voltar ou não voltar, nós temos que dividir essa responsabilidade. Né? Por quê? Hoje, quem serão e quem é o mais prejudicado com esse tempo todo de aulas não presenciais, aula remota? É a criança e o adolescente. E quem mais está sofrendo é a população de maior vulnerabilidade.
Hoje, o país passa por uma crise econômica gigantesca, né? Ninguém está fazendo uma leitura diferente dessa, né? O custo de vida tem aumentado, é só a dona de casa ir lá no supermercado e ver o preço das coisas, né? Tá difícil. Nós estamos entrando numa situação de país onde a fome vai fazer parte do cotidiano de algumas famílias. E aí olha só o papel da escola. Essa criança, a escola tem um papel pedagógico, mas ela tem um papel social também. E do ponto da segurança alimentar dessas crianças, esse papel é gigantesco. É distribuído, né, um kit de merenda escolar? Né, mas esse kit é compartilhado com, a gente não sabe quantas pessoas. E aí essa criança, às vezes, ela continua com essa falta dessa segurança alimentar fora desse contexto de escola. E é outra situação, né? Ou seja, a gente tem medo? Tem medo. Quantas crianças pegaram Covid? Muitas. Não foi no ambiente de escola. Essas crianças estão pegando Covid, e esse Covid está sendo levado para dentro de casa por um adulto, né? E esse adulto, ele, por necessidades, ele está trabalhando. Então, ou seja, estou querendo dizer o seguinte, o grande prejudicado dessa situação são as crianças, os jovens e adolescentes, né? Que não tem como se defender, muitos deles. E essa discussão é uma discussão assim, importante e longa. Do ponto de vista do retorno às aulas presenciais, né? Voltando aqui para a rede municipal, né? O que a gente pretende? Né? Debater com os nossos colegas. Hoje, né? As escolas, elas oferecem condições? Então, é exato. Né? E o que significa esse debater? Né? Nós temos hoje 28 escolas, mas na verdade são 30 unidades educacionais. Né? O CAE, por exemplo, não é escola, mas é uma unidade educacional. Eu não quero, e não pretendo fazer isso, estabelecer uma regra para a rede municipal de ensino em termos de protocolo. Por quê? Porque as escolas são diferentes. Né? Uma escola tem um janelão, a outra tem janelinha, a outra nem janela tem, uma tem pátio, a outra não tem, uma tem área física, uma tem... Ou seja, cada escola é uma situação. Então, eu não posso estabelecer uma situação que possa valer para todas as escolas, porque não é a realidade. E aí, o que a gente vai fazer a partir dessa semana? A gente vai estabelecer os nossos protocolos, vamos chamar, né, os nossos professores, nossa comunidade escolar, os pais, eles precisam conhecer. Que protocolo é esse? Vou te dar um exemplo. Na rede estadual volta a aula dia 8, né, se a liminar cair, não sei. Não posso afirmar isso. Mas qual é o professor e qual é o pai de aluno da rede estadual que conhece esse protocolo? Praticamente nenhum. Praticamente nenhum, é isso que eu não quero. Vamos retornar? Eu não vou retornar dia 8. Eu preciso de tempo para que a gente debata. Por que não fez isso antes? Aí não vou discutir isso. Por que não fez? Nós vamos fazer da agora para frente. Ô Samuel, vamos falar o seguinte. Muito se fala em protocolos, vamos seguir protocolos, tá. Mas os protocolos que se fala, tanto escola pública quanto escola privada, geralmente é o mesmo do dia a dia. É o uso de máscara, é o uso de álcool em gel, distanciamento, enfim, tá. Mas minha opinião, acho que vai muito além disso. Acho que vai, e algumas coisas que você citou sobre a municipal, as escolas municipais. Porque agora eu vou falar tanto das escolas particulares, privadas, quanto das escolas públicas. Vai além de colocar um álcool ali na porta, de passar um álcool na carteira. Isso engloba ar-condicionado, isso engloba janelas, como você citou aqui, ventilação, tamanho das salas, quantidade de alunos nessas salas e várias outras coisas. Bebedouros, banheiros, enfim. Acho que tem várias coisas a serem analisadas antes de falar assim, podemos voltar. Hoje, você como secretário, com seu conhecimento aqui, também como professor, se a Secretaria de Saúde, junto com os órgãos competentes, disserem para você, secretário, temos condições sanitárias de voltar às aulas presenciais. Você acha, ou você entende, que as escolas atenderiam tanto as particulares, que não é a sua área. Aliás, gente, eu vou só deixar claro uma coisa aqui.
posso estar enganado, secretário, se eu estiver enganado, me corrija. O Samuel Gazola, como secretário municipal de educação, ele não tem vínculo com escolas particulares aqui do município. Ele não interfere nas escolas particulares e nem nas estaduais. Ele acompanha algumas coisas que vêm do Estado, é claro, para o município, obviamente. A gente não é rede de ensino, nós somos sistema de ensino, né? Não é rede. Então significa que a gente faz parte de um sistema de ensino, vinculado à rede estadual de ensino. Hoje as escolas particulares, vou voltar na pergunta daqui a pouco, sobre a estrutura, mas hoje as escolas particulares, elas exercem pressão sobre você como secretário para essa volta? Que não é da sua alçada, isso é da prefeitura. Sim. Não, eu tive uma reunião muito proveitosa com os representantes das escolas particulares. Os argumentos são assim, muito plausíveis e verdadeiros, e legítimos. E eu acho que é o seguinte, você perguntou lá atrás, retomando, né? Estrutura. Não sou eu que dou o aval, que daria o aval para um retorno às aulas presenciais. Quem tem que me dizer isso é a saúde. Né? A saúde já disse isso. Nós passamos para a onda verde, que possibilita isso. E para passar para a onda verde, precisa dos critérios que para passar para a onda, de uma onda para outra. Na verdade, o bar, oficialmente, no decreto, ainda está na amarela. Isso, exato. Né? Mas o bar foi liberado assim como para passar para verde. O nosso prefeito Edson, você sempre foi muito prudente. Sempre que muda de uma onda para outra, ele aguarda um pouco para ver como que as coisas estão acontecendo. Então a gente está na onda amarela, a micro já passou para verde, mas esse decreto de nos passar para verde ainda vai acontecer aí nos próximos dias. E possivelmente irá incluir o setor educacional com a permissividade de funcionamento. E nessa situação eu já tenho então as condições sanitárias, eu preciso ver se as escolas têm condição de cumprir. Quem vai dizer para o comitê que tem condição de cumprir os protocolos são as escolas particulares. Elas que vão ter que falar assim, os protocolos que foram estabelecidos são esse. Comitê de combate e enfrentamento à Covid está de acordo? Né? Elas vão bater um carimbo. Mas não para você. Não para mim. Não para mim. No caso, para a prefeitura. Para a prefeitura, para esse comitê de enfrentamento. Sim. Né? E alguém lá da escola vai falar assim, não, realmente a escola tem condição de fazer isso, um responsável técnico vai ali, vai assinar, não, realmente a escola tem condição. E aí vai ter autorização, imagino eu, de retorno às aulas presenciais a partir do momento que eles estabeleceram esses protocolos. A rede estadual, a mesma coisa, só que também não será, né, a Secretaria Municipal que tem que dizer isso. Quem tem que dizer isso, que as escolas têm condição de seguir os protocolos, é a Superintendência de Ensino, a Secretaria de Estado da Educação. Né? Aí sim, para as das escolas municipais, quem tem que dizer que a escola tem ou não condição, aí sim é a Secretaria Municipal de Educação. E para dizer se tem ou não, o que nós vamos fazer? Nós vamos discutir, nós vamos debater. A gente pretende fazer protocolos individuais para as escolas. E isso não vou fazer semana que vem. A gente vai precisar aí de um prazo de 20, talvez 30 dias, para que a gente consolide isso, que a gente tenha a participação dos professores. Quem é que, mais do que um professor que possa me dizer como é que é uma sala de aula em relação à aplicabilidade ou não de um protocolo? Quem é melhor do que os pais para dizer se o aluno tem condição ou não de voltar para a aula presencial? Né? Os pais vão ter que ter essa responsabilidade. Será optativo? Da nossa rede de ensino, quais são os professores que apresentam alguma comorbidade? Esse professor não pode voltar para a sala de aula, ele tem que continuar com o trabalho remoto. Ou seja, a substituição não seria fácil. Já que não se pode contratar a todo instante. Não, mas aí é uma situação de pandemia. Emergencial. Né? Você tem um professor que tem uma situação de comorbidade dentro do que é estabelecido para ser encarado como comorbidade. Esse professor precisa ficar no trabalho remoto, não vou colocar ele numa sala de aula presencialmente. Ele vai ficar numa sala de aula. E eu acho que assim, essa polêmica tanto também, Júlio, assim, a discussão começa errada. De um lado, às vezes, falando assim, o professor tem que voltar porque não está trabalhando. Está trabalhando e muito. Sim, às vezes muito mais. Estão trabalhando. Então, aí cria uma situação que eu acho que
é complicada, né? O professor está trabalhando, ninguém deixou de trabalhar, não. Então, ou seja, né, voltando aqui, esse professor que tiver uma comorbidade, ele não pode voltar para a sala de aula, ele vai ter que ter, nesse interstício que a gente vai desenvolver esse processo de dialogar, de debater, né, essas coisas vão surgindo e a gente vai consertando. E aí nós vamos ter que contratar mais professores. Agora. Nós vamos ter que contratar não mais só professores, mas assim... Mais pessoal da cantina, mais pessoal disso, daquilo. O protocolo exige limpeza, exige, por exemplo, maçanetas, corrimão, tem que ficar limpando de tanto em tanto tempo. Então exigiria uma contratação de novos funcionários que não só professores, mas de outros funcionários também. Com certeza. Assim como a gente precisa dar a oportunidade desse professor dizer que eu não tenho condições de voltar, assim é a pessoa que está lá na cantina, a pessoa que está lá na cozinheira, a pessoa que está na portaria, é a mesma situação. No caso é o funcionário, né? Não só o professor. É o servidor público, seja ele contratado, efetivo ou terceirizado. A discussão vai ter que ser ampla. Por isso que a gente vai precisar de um tempo para debater esse assunto, né? É complexo, mas ao mesmo tempo eu vou repetir aqui. A gente está com medo? Estamos. Não podemos deixar que esse medo se transforme em fobia, porque aí paralisa, aí ninguém quer discutir, né? E o momento é para discutir mesmo. A decisão ou não de voltar às aulas, Júlio, tem que ser uma decisão da sociedade. A importância é tão grande que tem que ser uma decisão coletiva, onde os pais se sintam responsáveis pelo retorno, os professores e a equipe das escolas se sintam responsáveis pelo retorno, né? Falando assim, gente, isso é melhor para a sociedade. A gente está perdendo as crianças. A gente tem crianças que estão com um problema sério. É uma decisão da sociedade falar que realmente a educação é fundamental. Na sua opinião, os pais têm que ser consultados também? Com certeza, né? Eles têm que ser partícipes desse processo de retorno. Professores? Professor é peça essencial, né? Não dá para voltar à aula sem discutir isso, né, com os nossos professores. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora, que a gente tem, vamos dizer assim, a autorização para o retorno às aulas presenciais. Quais são os próximos passos? Então, essa reunião amanhã com as escolas particulares, que vão apresentar os protocolos. Nessa você só vai representando o executivo, que você não resolve a situação. Desde sexta-feira, pedi para fazer parte do comitê de combate, porque eu acho que o papel da educação nesse momento, inclusive para combate, também é importante. Na escola também pode ser um veículo que auxilia, né, não vou falar esclarecimento, talvez, essa consciência das pessoas que é preciso, que a pandemia está aí. Eu li ontem uma cientista inglesa que nós vamos conviver com o vírus pelos próximos 10 anos. E quanto menos controle tiver, mais possibilidades de variantes teremos. Ou seja, daqui a 10 anos, senão não podemos imaginar que nós vamos ficar 10 anos com o ensino remoto de forma alguma. Nós, com esse 1 ano, nós já temos um problema de que demoraremos anos para recuperar. E eu não estou falando da questão, né, neurológica, psicomotora. A escola, Júlia, é uma invenção do Estado-nação, ou seja, é uma invenção do século XIX. Né? A gente fala assim, né, a escola obrigatória ela é um movimento recente da humanidade. Só que cada vez mais, né, a humanidade avançando, a escola torna-se uma situação do conhecimento, mas também do desenvolvimento social, cognitivo, psicomotor. Não tinha escola, né? A meninada desenvolvia a psicomotricidade dela, subindo na árvore, nadando no rio, brincando na rua. Né? Hoje essa situação, em termos de sociedade, é diferente o contexto. Né? O meu filho e o seu já tem essa restrição, ele mora num apartamento, né? Ninguém está nadando em rio mais, ninguém está brincando de pique-pega não sei aonde. Ou seja, é diferente. Aí a importância de um retorno às aulas presenciais vira um contexto muito maior do que simplesmente a questão pedagógica. Né? A escola se tornou um ambiente em que o desenvolvimento psicomotor, o desenvolvimento intelectual, né, ela faz parte do contexto de estar dentro de uma escola. E realmente, né, não tem como dizer
aqui está tudo igual. Não tem como dizer que os alunos estão sim aprendendo remotamente, porque não estão, ou estão em menor volume. Menor escala, né? Agora, Samuel, para a gente fechar um pouco esse assunto, não tem como... não dá para tratar isso. Não tem como a gente tratar ele todo aqui, não tem jeito, né? Isso vai depender de muita coisa ainda, de muita conversa, de muita resolução, de vários setores, enfim, da sociedade. Mas vou te fazer a seguinte pergunta. A questão da aula, esse retorno híbrido, ele está previsto para quando? Fala-se em data? Eu acredito que até sexta-feira, onde é provável, aí eu estou falando não é provável, que tenhamos uma data, vamos dizer, a escola privada, amanhã eu acredito que teremos uma data. A escola pública estadual, dia 8 de março, tá marcado. Mas já seria nesse sistema híbrido? Já seria nesse sistema híbrido, exato. Levando em consideração que há uma liminar que impede o sistema híbrido. A rede pública municipal, eu vou debater com a minha equipe de professores, de escola, com os pais, fazer reunião, mostrar os protocolos, o que a gente vai fazer, definir qual escola tem condição para fazer tantos %, qual escola não tem condição. Nós já compramos muitas coisas, mas precisamos adquirir mais. Eu espero que eu tenha uma data, né, daqui a 30 dias, talvez, daqui a 40 dias. Por enquanto, as municipais continuam somente remotas. Nós vamos continuar remotamente, mas já com esse olhar de que seremos de forma híbrida, opcional, gradual, parcialmente, dentro em breve, né? Então, agora eu te pergunto, como conciliar os dois? O remoto com o presencial. O mesmo professor iria fazer essas duas modalidades? A gente não pode dobrar a carga horária do professor. Por isso a pergunta. Exato. Isso é inadmissível. Mas vamos colocar assim, meus colegas professores, né, aqueles que têm comorbidade não podem estar presentes na aula presencial. Onde eles estarão? Em casa fazendo online. Na aula remota. Como que isso vai casar? Bom, aí eu preciso diagnosticar quem são esses professores que têm comorbidade, quantos são. Ou seja, é uma construção que a gente vai fazer nos próximos dias para definir essa situação. Né? Tem escola que vai ter capacidade de 50% de sistema híbrido. Tem escola que não vai ter essa capacidade, vai ter que ser 35%, vai ter que ser 30%. Ou não pode voltar, porque não tem janela dentro da escola. E vai depender também da quantidade de pais que vão aderir e aceitar que os filhos vão às aulas. Né? Os pais precisam ter essa opção também de deixar os filhos irem ou não para a escola. Vai ser permitido isso, com certeza. Bom, então, Samuel, por enquanto, muito obrigado pelos esclarecimentos. A gente vai voltar a falar nas próximas semanas, porque as coisas vão acontecer a todo instante, as discussões vão acontecer a todo instante e decisões também serão tomadas a todo instante. Então a gente vai voltar a se falar. O fato qual eu estou colocando, né? Se a gente não tiver diálogo, a gente não constrói nada. A decisão de voltar ou não às aulas tem que ser uma decisão da sociedade. Não pode ser uma decisão de um grupo de pessoas, de poucas pessoas. Né? Porque a importância é tão grande que tem que ser uma decisão coletiva. Né? Então não tem que participar dessa discussão. Os pais precisam participar, os professores precisam participar, o que está acontecendo, o que a ciência está falando. Importante isso, Júlio. Quando a gente foram suspensas as aulas presenciais, havia uma situação do temor do papel da escola no avanço da pandemia. Né? E a ciência tem mostrado que realmente os alunos têm uma transmissibilidade baixa, pegam um pouco, mas só que tem outras questões que envolvem também. Eu volto a dizer, né, as crianças, a gente tem que colocar essa responsabilidade, não é nas crianças, é nos adultos. Quem está transmitindo Covid para as crianças são os adultos. E normalmente se está transmitindo é porque não tomou os devidos cuidados. É porque continua com algum tipo de participando de festa, participando de viagem, saem disso, daquilo, e aí vem para o ambiente escolar. Vem para o ambiente dentro de casa e transmitem o vírus para essas crianças.
Ou não, ou assim, os pais também, é a mesma coisa, né? As necessidades de trabalho das pessoas. Dizer assim, um supermercado, ele não parou de funcionar nem um minuto. E lá tem pessoas que têm filhos em casa, que estão inseridos no contexto de escola. E às vezes, né, pegaram o Covid, não é porque a escola estava funcionando ou não, é porque nós não somos uma ilha. Nós estamos inseridos dentro de um contexto de sociedade. Né? E esse retorno tem que ser discutido a partir desse viés também. Eu concordo com você, quando você diz que a participação tem que ser de todos têm que ser ouvidos, mas assim, há uma outra complexidade, né, com relação aos pais, né? Como é que se ouviria esses pais? Como é que seriam ouvidos os pais, por exemplo, que são muitos, são de diversos pontos da sociedade, diversos tipos de escola, enfim. Mas vamos falar da municipal, que é a sua área aqui. Por isso que nós não vamos retornar com as aulas híbridas no dia 8 de março. Né? Porque enquanto a gente não fizer isso, né, ouvindo os pais, dialogando com os professores, montando uma... Eu falo assim, o único protocolo que será muito vigiado será o da educação. Por todos. Por nós mesmos da educação, pelos pais, pela sociedade. Então, ou seja, tem que ser um negócio assim, muito bem construído, com a responsabilidade de todos. Não é falar assim, isso aí não tem nada a ver comigo, não quero saber desse assunto, participei de nada disso. Não, vamos participar. Como que a gente vai fazer? Reunião, às vezes eu preciso fazer uma reunião, às vezes, né, não vou colocar 500 pessoas no pátio da escola, né, mas né, a gente faz por sala de aula, escalonado. A gente faz por segmento, a gente faz online, a gente faz panfleto, não sei, a gente tem que... Né, é um momento de aprendizagem, para todos. E esse momento de aprendizagem significa também que a epidemia nos ensina uma coisa, né? A gente precisa de empatia. A gente precisa saber nos colocar no lugar dos outros. E colocar no lugar dos outros é colocar no lugar dos professores, que estão com medo do retorno de alguns, é nos colocar no lugar dos pais, que estão com medo de colocar os alunos na sala de aula, mas que tem as necessidades de trabalho deles, é nos colocarmos um no lugar dos outros, para a gente construir junto. E cada um tem um problema, né? Cada um tem um problema, senão a gente não vai avançar. Né? E essa empatia... de nos colocarmos no lugar dos outros, a gente precisa estar em primeira mão essa situação, né? Porque a gente precisa ouvir e falar assim, não, isso aqui é possível, isso aqui não é possível, a ciência está falando isso, então a gente pode fazer assim, vamos construir coletivamente. Nos adaptar coletivamente, né? E aí é uma decisão da sociedade de voltar? Beleza, vamos voltar assim, vamos tentar. É certo o erro, mas a gente precisa errar menos. Para a gente errar menos, a gente tem que fazer coletivamente, com a participação de todos. Aí a gente vai errar menos. Isso é algo flexível, né? A gente vai ter que consertar. A humanidade moderna, nós não passamos por um momento desse ainda. Podemos colocar lá, né? A gripe lá no início dos anos... Gripe espanhola. Gripe espanhola. Eram outros tempos, né? Eram outros tempos, né? A sociedade não era essa complexidade que nós vivemos atualmente. E nesse sentido, é algo novo. A gente tem que aprender. E a gente aprende numa sala de aula que o errar também nos ensina. E a hora que a gente tiver a aula presencial, da forma que for, híbrida, escalonada, um cronograma, algo estabelecido, a gente vai continuar errando. Mas por quê? Porque é algo novo, né? Mas o medo tem que existir. A fobia não pode existir. Tá? Essa é uma questão importante que eu acho. O dinheiro do Fundeb, só para a gente fechar aqui, o dinheiro do Fundeb ele pode ser usado para adquirir equipamentos, para adquirir... olha só como é que é tudo novo. Por isso que só um programa não dará conta. A questão do Fundeb. É o grosso do recurso que nós temos. Nós temos uma queda do Fundeb do ano passado, acho que eu já tive a oportunidade de dizer isso aqui, de 8%. Isso ao longo do ano de 2021 significa 2,5 milhões a menos na conta da rede municipal de educação. E para as outras redes públicas de ensino não é diferente. Num contexto onde as necessidades serão múltiplas. E aí, esse tipo é uma discussão que a gente já está fazendo. Sexta-feira nós fizemos, vamos ver como é que a gente vai caminhar com isso. O que define o que a gente pode gastar com o ensino é o artigo 70 da LDB. Fala assim, o que você pode gastar com despesa considerada do ensino?
dos 25% da educação. E o artigo 71 fala o que você não pode gastar. Comprar máscara, álcool gel, não está nem nenhum nem no outro. Ou seja, que não é uma despesa do ensino, é fato. Sim. Né? Porque, né, já seria da saúde mesmo. Né? Seria da saúde. Olha como é que é complexa a situação. Quanto tempo nós vamos conviver com o uso de máscara, com o dispersor de álcool gel, não sei o quê? Ou seja, os tribunais de conta terão muito serviço lá na frente, onde essa questão do gasto público, da saúde com o ensino, em função de pandemia, será de uma complexidade gigantesca. Então a gente tem que, assim, né, ter muita calma nesse momento, paciência, né, saber ouvir as pessoas, escutar bastante. Não, mas podia ter feito isso o ano passado. Agora não adianta essa discussão. Não foi, né? Não adianta. Tem que fazer agora. Tem que fazer agora, da agora para frente que nós vamos discutir. E a gente espera, né, fazendo coletivamente, errar um pouco menos. Né? Nós vamos errar, tenho certeza, mas a gente pretende errar menos. E que a gente tenha um retorno às aulas presenciais, realmente de forma híbrida, opcional, escalonada, com segurança para os pais, para os professores, para a comunidade escolar, né, que as coisas funcionem minimamente, porque o público não podemos comparar com a privada. Né? A privada tem uma escola, né, daquela forma, e que tem muito mais condição do que a gente de cumprir protocolo. Por quê? Porque é aquele prédio ali, se resolver o problema daquele prédio, está resolvido. Nós temos 30 escolas diferentes uma da outra, do ponto de vista da estrutura física. Então, eu não posso estabelecer o mesmo protocolo para cada escola. E para não fazer o mesmo protocolo para cada escola, a gente precisa de um pouco mais de tempo para chamar as pessoas que conhecem a escola, que são os professores, são a comunidade escolar, para que a gente faça, vamos adaptar aqui, vamos fazer assim, aqui a gente podia fazer isso. Tem outra complexidade, transporte escolar, eu nem toquei no assunto de transporte escolar ainda. Júlio, vamos marcar uma conversa então para a semana que vem? Muito, você colocou no início que a complexidade é grande e a gente não tem ainda noção do quanto que é complexo. Né? Mas nós vamos fazer isso juntos e aí eu estou aqui à disposição de vocês. Eu acho que a imprensa terá um papel fundamental nesse retorno, que é levar esse debate, que a decisão tem que ser uma decisão de sociedade, não pode ser de uma classe. Tem que ser uma decisão da sociedade, o retorno às aulas presenciais. Bom, vamos então marcar talvez para a próxima semana, se desse na sua agenda aí. Claro, eu estou sempre à disposição. Um novo bate-papo, para a gente abordar outros assuntos também, que são vários, como você disse, realmente são. O transporte é um deles, a alimentação é outra, então são vários assuntos, a gente vai debatendo ao longo das semanas para ir esclarecendo. Samuel, muito obrigado pela sua participação. Rapidamente, os professores ficam muita gente perguntando sobre vacina. Vacina, infelizmente, ainda para professor ainda não vai ter. Nós somos grupo. Não é a Secretaria de Saúde que decide isso, que não define isso. Isso vem do Ministério da Saúde, isso vem de todo um protocolo, um planejamento do Ministério da Saúde. Então, muitos se perguntam, professor vai poder ser vacinado? Vai poder entrar como prioridade? Não vai. Por enquanto, não. Nós estamos até no grupo prioritário. Mas tem uma de vacinação. Mas está embaixo a ordem. A ordem de vacinação do grupo prioritário, nós ainda está lá embaixo. Né? Infelizmente, né, o país demorou a entrar nessa discussão da vacina. E essas coisas, infelizmente, nós vivemos num mundo muito capitalista, onde se você contrata, se você estabelece de onde quanto você vai comprar, do outro lado que está vendendo tem uma capacidade de produção e de entrega. Né? Nós chegamos depois nós entramos no final da linha, no final da fila. Pegamos o bonde andando, né? E que, portanto, a situação de vacina, seremos vacinados, mas infelizmente não é possível dizer quando seremos vacinados. Quando seremos, que eu falo assim, eu também sou professor. Acredito que vai demorar bastante. Eu tenho uma perspectiva que talvez assim, no segundo semestre tenhamos a vacina que chegue para a gente da educação. Mas não é possível condicionar uma volta às aulas à vacinação. Podemos até, Júlio, chegar nessa conclusão. Nós não podemos estabelecer isso com uma regra, senão, conforme eu coloquei lá no início, significa dizer que acabou o diálogo.
né? Não, vamos discutir, dialogar, sendo que não tem o diálogo aberto, tem sentido isso. Mas, claro, né, a gente precisa, né, estabelecer uma campanha, a gente já está trabalhando isso internamente, essa campanha de a gente avançar na vacinação para as pessoas de educação. A gente já, né, estabeleceu isso como meta da gente, internamente, junto, né, com o Vinícius, principalmente, que eu tenho articulado, e a Secretaria de Saúde, da gente nessa frente mineira de combate para vacinas, da gente colocar o setor educacional, os professores, como o grupo prioritário. Mas não dá para fazer esse vínculo, não, só volta se tiver, né, a vacina. Semana que vem é provável que retorna às aulas das escolas particulares, né? E a gente tem muitos dos nossos professores que trabalham nas duas redes. A gente tem, semana que vem, retorna às aulas das escolas estaduais públicas, desde que a liminar caia, né? É uma discussão que eu não quero entrar nesse mérito. E nenhum dos dois casos temos a vacina. A rede pública municipal vai estabelecer uma data de retorno a partir desse diálogo que a gente quer fazer com a rede. E é possível que também que até lá não tenhamos a vacina. Provavelmente, Samuel, então muito obrigado pela sua presença aqui. A gente vai se falar nas próximas semanas também. Bom, o assunto é longo, complexo e a gente tem que estar aberto a aprender, esse é o fato. Sem dúvida. Conversei aqui com o secretário de Educação e Cultura da nossa cidade, professor Samuel Gazola.